Abram as vossas Bíblias, Atos 16, verso de número 31, que diz assim: Eles, porém, responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a tua casa. Creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a tua. Quem crê que a tua casa vai ser salva em nome do Senhor Jesus? Aleluias. Grata por esta oportunidade nesta noite, grata pela vida do meu esposo, pastor Vinícius, a qual confiou a palavra do Senhor na minha vida. Eu confesso que todas as vezes é com temor e tremor, mas nós estamos aqui para fazer aquilo a qual o Senhor ardeu no meu coração. E eu tenho a certeza que Deus, Ele já tem um direcionamento dessa palavra. Então fique atento, glorifique esse Deus em nome de Jesus, amém? Lemos aqui agora acerca de Paulo e Silas, uma passagem muito conhecida. Paulo, o maior teólogo cristão de toda a história. O homem que revolucionou um continente. Outrora, nós vamos ver que Paulo, ele era o perseguidor daqueles que serviam a Deus, o perseguidor da fé cristã. Paulo era alguém que perseguia a igreja de Cristo, mas nós vamos ver que Paulo, ele tem a sua história mudada. Paulo, ele tem a sua história transformada. Quando no caminho de Damasco, ele tem um encontro com Jesus, Paulo passa de perseguidor para pregador do evangelho do Senhor Jesus. Eu quero já dizer nesta noite que quando o encontro com Jesus acontece, nada fica da mesma forma, nada é do mesmo jeito. Paulo estava perseguindo, mas depois do encontro, ele passa a falar do evangelho, a ministrar, a levar e a pregar as boas novas. Aleluias. A Bíblia vai nos dizer que Paulo então, ele recebe uma visão. E nessa visão é um homem lá da Macedônia, gritando, clamando por socorro. E a Bíblia vai nos contar que Paulo então, seguindo essa visão, ele e seu companheiro Silas vão em direção à Macedônia. Chegando em Macedônia, a Bíblia vai nos contar que eles foram para a cidade de Filipos. E ali nessa cidade, a Bíblia vai dizer que eles encontraram um lugar da oração. A Bíblia vai dizer que eles encontraram um lugar para orar. Eu quero dizer para você nesta noite que vidas de pessoas que entendem o propósito que Deus tem, que entendem o trabalhar do Senhor, tem a sua vida pautada na oração, tem a sua vida pautada com joelhos no chão, porque a oração, ela é o combustível do crente, a oração é a forma de nos relacionarmos com Deus. A Bíblia vai dizer que Paulo encontra um lugar para orar. A Bíblia vai dizer que eles estão em oração naquela cidade. E muitas das vezes, em algumas situações, nós deixamos a oração para o último plano. Mas nesta noite o Senhor me trouxe aqui, trouxe você para dizer que quem tem vida em oração anda sobrenatural. Quem tem vida de oração não teme a tempestade do barco, do mar. Aquele que tem uma vida de oração tem a mão de Deus em todo momento. Aleluia! A Bíblia vai dizer que ali eles estavam pregando para um grupo de mulheres. E a Bíblia nos relata que Lídia, vendedora de púrpura, empresária, ela está ouvindo essa pregação a qual Paulo está ministrando. E ouvindo essa pregação, ela se converte ao Senhor. Aleluia! Se eu fosse você, já teria dado glória, porque através da palavra ela reconheceu que o Senhor é o suficiente Salvador da tua vida.
É através da palavra, porque é a palavra que transforma, é a palavra que confronta, é a palavra que liberta. E nesta noite, a palavra do Senhor está sendo ministrada neste lugar. Porque a palavra não é pela minha força e não é pela tua força, mas é a palavra que o Senhor nos deixou. A Bíblia vai dizer que Lídia então se converte. E Lídia agora, irmão Gabriel, ela passa a ser um dos pilares para a vida daqueles homens. Lídia passa a ser agora um canal de bênção, porque Lídia agora vai cuidar de Paulo e vai cuidar de Silas. Sabe por quê? Porque quem está no propósito de Deus tem providência do céu. Quem está na direção, Deus levanta Lídias para cuidar, Deus levanta Lídias para ajudar. E nesta noite, se você está na direção de Deus, Ele está dizendo: tem provisão, tem cuidado, tem Lídia sendo levantada para te ajudar. Mas é necessário estar na direção do Senhor. Aquela mulher, ela se coloca na posição de ajudadora. E a Bíblia vai dizer que eles ficaram inclusive constrangidos no final do verso 15. E a Bíblia vai dizer que acontecendo que eles indo para o lugar da oração, eles encontram agora, se deparam com uma situação de uma menina que está ali endemoniada. E essa menina, ela dava muito lucro para os seus senhores, porque ela estava com um espírito de adivinhação. E essa menina então, ela gerava lucro para os seus senhores, mas Paulo voltava e aquela menina gritava: eis que aí vai os servos do Senhor que anunciam a salvação. Ela fez isso uma, ela fez isso duas, ela fez isso algumas vezes. Paulo então, indignado, ele volta e ele repreende aquele espírito que estava na vida daquela menina. Mas missionária, aquela menina estava falando mentira, ela não estava falando que eles estavam anunciando, sim, mas a diferença não era ali o que ela estava falando, mas sim quem estava falando através dela. Eu quero te dizer nesta noite que tem vozes do adversário se levantando contra algumas vidas aqui, mas o Senhor vai liberar o discernimento para que você consiga discernir aquilo que é do alto e aquilo que não é do alto, porque tem vozes do adversário querendo paralisar ministério, querendo parar pessoas, mas nesta noite Deus está dizendo: eu estou dando discernimento para a minha igreja, eu estou dando discernimento para o meu povo, e você vai discernir aquilo que é do Espírito Santo de Deus. Paulo poderia simplesmente passar e deixar aquela menina, mas ele sabia que quem estava atuando naquela vida não era o Espírito Santo de Deus, era ali o adversário. E quantas das vezes somos confrontados no nosso dia e tem ali um agir do adversário, mas não temos o discernimento de expulsar, de orar, de falar com o nosso Deus e de repreender. Muitas das vezes até pensamos ser pessoas, mas nesta noite o Senhor está nos dando discernimento para entender que o adversário, ele usa a vida de pessoas para se confrontarem conosco, para se levantar contra nós. É noite de você pedir discernimento do alto. É noite de nós clamarmos por discernimento do Espírito Santo de Deus. Quantas pessoas estão aí confundidas, quantas pessoas estão enganadas, porque lhe falta discernimento. Mas como que eu ganho discernimento, Patrícia? É só pedindo? É orando, é jejuando, é clamando. Como eu disse no início, a nossa vida tem que estar pautada em oração. A oração é o combustível que nos faz caminhar todos os dias. A oração é o que vai estreitar o nosso relacionamento com o nosso Deus. E por que usar a oração como nosso último recurso? E por que tomar as atitudes e só quando não der certo a gente vai para a oração? A oração, ela tem que ser o primeiro recurso do crente. A oração, ela tem que ser o recurso diário de todos os dias. Aleluias. A Bíblia então nos conta
que quando Paulo, ele repreende este espírito, aqueles senhores ficam muito irritados, porque agora eles não vão ter mais lucros, agora eles não têm mais a menina para fazer as adivinhações. Então eles chamam aquele povo para açoitar Paulo e Silas, e a ordem agora é Paulo e Silas na prisão. A ordem agora é Paulo e Silas encarcerados, e a Bíblia vai dizer que eles estão algemados. A Bíblia vai dizer que eles, antes de serem encarcerados, eles sofrem açoites, eles apanham. Mas a Bíblia vai dizer que perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam louvores a Deus. Perto da meia-noite, Paulo e Silas estavam adorando ao Senhor Jesus. Pensa comigo, Paulo e Silas encarcerados, Paulo e Silas aprisionados e ainda estavam adorando. E muitas das vezes eu e você estamos aqui com a liberdade de adorar, com a liberdade de servir, e sentamos neste banco e não conseguimos dar glória para o nosso Senhor, e não conseguimos prestar um verdadeiro culto a Ele. Deus está nos ensinando nesta noite que, independente da situação, temos que louvar, temos que adorar, temos que buscar a Ele, porque é Ele e para Ele são todas as coisas. Perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam e oravam. A Bíblia vai dizer que os outros presos estavam ouvindo eles, que os outros presos pararam para ouvir o louvor que saía da boca deles. E a Bíblia vai ainda dizer que de repente, veio um tamanho terremoto. Olha a pronúncia que está na palavra do Senhor, tamanho terremoto. Um terremoto já é forte, imagina um tamanho. Olha a intensidade que a palavra nos traz. É um tamanho terremoto, não é qualquer terremoto. É um tamanho terremoto que sacode, que movimenta os alicerces daquela prisão. Que movimenta os alicerces daquela prisão. Hoje, quando a gente vai, a gente não, né? Mas quando vamos construir uma casa, nós temos ali os alicerces. E o que são os alicerces? É a fundação de uma casa. E se a fundação ela não estiver bem construída, a casa não se mantém de pé. Então, imagino eu que os alicerces eles precisam ser estruturados, eles precisam ser fortes, né, Paulo? É isso, né, a fundação. E aí, quando nós vemos aqui na palavra do Senhor, diz que os alicerces se movimentaram, de tamanho que foi o terremoto. A Bíblia diz que a oração, através da vida deles, movimentaram aquela prisão. E o que eu quero te dizer nesta noite, a tua oração vai buscar aquele a quem você tem orado, vai sacudir prisões, vai sacudir cárceres nesta noite. Vidas que estão aprisionadas, vidas que estão amarradas nas drogas, na vida errada, que estão afastadas, que estão cultuando a outro Deus. O Senhor nos diz nessa noite que através da tua oração vai haver um movimento, vai haver um terremoto, porque onde Deus está, alguma coisa tem que acontecer, e eu já posso contemplar o Espírito Santo trabalhando nesta noite e visitando casa de pessoas aqui. Aleluia, oh glória. E a Bíblia vai dizer que quando o cárcere desperta, ele tira a tua espada, porque ele vai se suicidar. Como é que pode? A prisão aberta, eu dormi por um instante e agora estão todos livres. Vão me matar antes disso, deixa que eu mesmo me mato. Mas a Bíblia vai dizer que pregador da palavra, que pregador do evangelho diz: ei, não faça isso não, estamos todos aqui. Ei, não faça isso não, porque estão todos aqui. E no mesmo momento, a Bíblia diz que aquele carcereiro, ele se ajoelha e ele pergunta: o que eu preciso fazer para ganhar a salvação? O que eu preciso fazer para ter a salvação?
Foi através do testemunho de Paulo, através da oração de Silas, que aquele carcereiro reconheceu que na vida deles existia um Deus sobre os céus, sobre a terra e sobre todas as coisas. É através da tua vida que vidas vão ser impactadas. É através de você que vidas vão ser alcançadas. Não é noite de desistir, não é noite de parar, é noite de se render aos pés de Deus e dizer: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Jesus, eu me prostro diante da tua presença. Aleluias. É noite de nos rendermos diante do altar do Senhor. É noite de nos prostrarmos. E quando aquele carcereiro se prostra, a Bíblia vai dizer que eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, tu e a tua casa. É você, se você crer, vai ser salvo tu e a tua casa. A Bíblia nos conta lá em Josué capítulo 2 acerca de Raabe. Quando os espiões, eles foram lá sondar a terra, a Bíblia vai dizer que ela escondeu eles na sua casa. Quando todos queriam pegar eles, ela escondeu. E por conta dela, ela e a família dela foi salva. Raabe faz parte dos heróis da fé. Ela e a casa dela, por conta da fé dela. É por conta dela que tudo aconteceu. Mas precisa de um. É necessário um se levantar. É necessário um se posicionar para que Deus trabalhe no restante. Raabe se posicionou. Raabe se levantou e disse: eu vou fazer, porque eu sei o Deus a qual vocês servem. É o Deus que trabalhou lá, é o Deus que operou milagres. Eu ouvi falar desse Deus e eu sei que vocês são homens de Deus. Então eu vou esconder vocês aqui. E por conta disso, ela alcançou a salvação para ela e para a casa dela. A Bíblia vai dizer que começou com Noé. Noé construiu a arca. Poderia duvidar, poderia questionar, mas ele fez o que o Senhor mandou. E Noé foi salvo com a tua família. Quem vai ser o primeiro a se levantar nesta manhã? Quem vai ser o primeiro a se posicionar nesta noite? Quem vai ser o primeiro a se colocar de pé nesta noite? Porque a Bíblia, ela nos conta que nós somos cercados pelo Senhor Jesus. A Bíblia vai dizer, lá em Jó, no seu capítulo de número 1, verso 10, que existe uma cerca. Vamos ler? Coloca aí pra gente, Jó, capítulo de número 1, e o verso de número 10. Jó capítulo 1, verso 10, diz assim: não é verdade? E olha aqui nós temos algo muito forte, porque qual é essa conversa que está aqui em Jó? É Satanás com Deus, e ele diz assim, não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da tua casa e de tudo que ele tem? Não é verdade que o Senhor nesta noite colocou uma cerca na minha e na tua vida, na minha e na tua casa? A palavra nesta noite liberada é: se posiciona, se coloca de pé, porque através de você e a tua casa vai ser salvo. Nós somos cercados. Olha que coisa linda. Existe sim uma cerca, mas a partir do momento que eu estou na posição que o Senhor me chamou. Porque Jó, ele era cercado, ele tinha tudo, e o inimigo, ele vai pedir licença para tocar em Jó, porque pensa que o nosso adversário, ele pode se levantar contra nós, mas para tocar, ele precisa da autorização lá do alto. Para tocar na minha e na tua vida, só se o Senhor autorizar. Então, adversário vai ter um encontro com Deus, vai dizer assim: eu posso tocar em Jó? Porque Deus diz: viste lá meu servo? O meu servo é reto, é íntegro. Mas o adversário responde: é claro, ele tem tudo o que ele quer. Deus permite tocar em Jó, Deus permite tocar nas coisas de Jó, mas Deus fala: só não vai tocar
na vida de Jó. Jó até doente ficou, mas a Bíblia diz que na vida Deus não deu permissão, e nesta noite Deus está enviando anjos para que dê a ordem, para que Satanás não toque em vidas da tua casa, em vidas da tua família, em vidas do teu lar. Porque se nós cremos, nós veremos a glória de Deus. Se nós cremos, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E a Bíblia vai dizer que quando aquele carcereiro, ele recebe essa mensagem de Paulo e Silas, a Bíblia nos relata que eles pregaram a palavra de Deus. E naquela mesma noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas do açoite. Olha que coisa linda. Porque era o carcereiro que estava prendendo, mas depois teve que reconhecer que Deus era na vida de Paulo, que Deus era na vida de Silas, e ainda cuidou deles. E a Bíblia vai dizer que, então levando-os para a sua própria casa, deu-lhe de comer com todos os seus, e manifestava grande alegria, porque crido em Deus, há alegria para famílias nesta noite, há alegria para lares, há alegrias para casas nesta noite. Porque a alegria? Porque eu creio naquele que me deu a vida, naquele que pagou um alto preço por mim. E se você crê nesta noite, coloque sob os seus pés adorando, glorificando, porque nesta noite é momento de nós nos prostrarmos em oração diante do altar, em oração nessa casa, para dizer: Deus, eis aqui a minha vida, Deus, eis aqui o meu coração, Deus, eis aqui a minha intensidade. Aleluia, glória, glória a Deus. Só você que vai se posicionar nesta noite, você que precisa tomar uma decisão nessa noite de fazer a diferença lá na sua casa. Porque pensamos que o evangelho é vir para a igreja, mas o significado da igreja chamados para fora, né? É levar a palavra. Qual que tem sido o nosso exemplo dentro da nossa casa, dentro da nossa família? Porque é através do nosso exemplo que vidas vão ser libertas, que vidas vão reconhecer o Senhor Jesus. E você que precisa se posicionar dentro do teu lar, vem aqui na frente que eu vou orar por você nesta noite.